Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o Evernote. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa videoaula. Já faz alguns meses que eu tô utilizando o aplicativo. Pra ser sincera com vocês, estou bem empolgada com essa videoaula, porque eu esperei muito tempo pra estar fazendo ela. Já vai fazer quase um ano que eu tô utilizando o Evernote e eu acho que deu um tempo bacana aí pra mim conseguir fazer um review bem legal pra vocês. Vamos lá? Eu tô utilizando no Mac, mas tem Evernote pra Windows, tem pra iPhone, tem pra Android, todos os tipos de plataforma. Tem até pra internet, então você consegue acessar ele de qualquer lugar, não se preocupe com isso. Bom, primeiro de tudo, eu vou me minimizar aqui porque eu tô muito grande. Enfim, pessoal, primeiro de tudo, esse é o visual do Evernote. Ele é bem clean, bem moderno, não tem muita coisa chamando a sua atenção. Na verdade até tem, porque eu adicionei aqui uma nota já deixei preparada uma nota. Eu costumo fazer isso com todas as minhas videoaulas, então eu deixo um resumo do que eu vou falar, algumas coisas assim pra me lembrar na hora também. E também é bacana porque aí vocês conseguem ver como funciona nos bastidores, então já tá aí uma nota pra vocês terem uma noção. Tem todo esse visual aqui na lateral, tem também aqui, por exemplo, ó, as configurações aqui, ó, para você alterar, negrito, itálico, enfim, tem todos os tipos de configurações de formatação normal que a gente encontra nas outras plataformas também, tá? Deixa eu só diminuir aqui um canto, gente, que eu tenho fobia, precisa estar tudo direitinho, ó, não sei do tipo que eu tenho. Enfim. Vamos ao que interessa. Eu vou estar falando pra vocês algumas curiosidades do Evernote, algumas coisinhas que a gente geralmente não sabe quando começa a utilizar em si. Então, por exemplo, você pode utilizar o Evernote para fazer uma agenda de contatos. Eu gosto bastante dessa opção porque eu peguei todos os telefones daquelas operadoras, sabe, que sempre nos ligam pra encher o saco, mas na hora que a gente precisa falar com eles é horrível e você nunca consegue achar o telefone. Então, TV por assinatura, internet, telefone, eu anexei todos esses telefones numa nota e todas as vezes que eu preciso ligar pra algum deles, eu simplesmente digito lá o nome da operadora e a busca aqui, ó, do Evernote é super rápida, ela encontra rapidinho e eu consigo fazer a ligação. Então, agenda de contatos, não só para os contatos corriqueiros, mas aqueles contatos que a gente também não gosta de ter que localizar. Também é uma ótima ferramenta para você armazenar suas senhas e usuários. Tem diversas senhas e usuários que a gente não lembra, porque são muitas hoje em dia que a gente trabalha na internet. Alguns ainda até ficam fáceis, porque você consegue fazer o login com outros sites, por exemplo, com o Facebook, com login de outro site que você já tem. Mas não são todos. Então, uma forma de você deixar seguras suas senhas também é você utilizando uma nota no Evernote. E para você não ficar preocupado, por exemplo, também se vai ficar exposta a sua senha, tem uma função muito bacana no Evernote que é a criptografando os dados. Então você seleciona o dado que você quer manter sigiloso, por exemplo, isso daqui. Você clica com o direito e aí você coloca aqui, ó, criptografar o texto selecionado. E ele vai te dar a opção para você adicionar uma senha e os dados vão ficar todos em asteriscos, então vale muito a pena. Bem bacana essa dica também. Organizar sua lista de links favoritos. Eu tenho uma lista de links favoritos na internet muito grande e é muito ruim, por exemplo, de você ficar indo em algum navegador de um computador que não seja seu e você não poder contar com os seus links. Ou então quando você tá no celular e aí não tem os seus links de favoritos e você fica órfão. Então uma alternativa que eu encontrei também foi salvar todos os meus favoritos por categoria, tudo bonitinho aqui no Evernote. E aí eu posso acessar eles de onde eu tiver. Então é uma dica assim de ouro, pra mim funcionou muito bem. Outra alternativa também que você pode fazer um diário pessoal, você pode anexar todas as suas contas e recibos de pagamento. Tudo bem que não todos os seus recibos de pagamento, mas aqueles mais importantes, aqueles que você vai precisar mostrar, comprovar depois, então eu costumo armazenar esses daí também. Compartilhar notas com links públicos. Gente, isso é muito bacana porque às vezes eu tenho algum documento, algum arquivo no meu Evernote e eu quero mandar esse arquivo para alguém. E às vezes ele pode até ser pesado, por exemplo, pode ser uma nota com anexo, um arquivo de foto ou um arquivo de áudio, etc. Conseguir esse link público, você só vai precisar, por exemplo, clicar com o botão direito em cima da nota e selecionar aqui copiar link da nota. Tem também o link interno, se não me engano. Isso, ó, esse daqui, link da nota, é o link interno dela. Então, você pode estar colando ela em outra nota. Então, quando você clicar, vai ser redirecionado para essa daqui. Mas se você quiser compartilhar com outras pessoas e deixar um link público, você vem aqui, ó, mais compartilhamento, copiar link público. E aí sim, esse link você vai poder enviar em qualquer lugar, qualquer pessoa vai poder ter acesso a essa nota especificamente. Tem também algumas outras coisas bacanas aqui, ó, por exemplo.
compartilhar cadernos com a sua equipe de trabalho, então você vai conseguir colocar várias notas dentro de um caderno. Aliás, eu nem falei sobre isso ainda, né, e eu já tô explicando o que pode ser feito. Mas enfim, eu espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem alguma coisa, deixa aqui nos comentários que na próxima videoaula eu explico direitinho, tá bom? Então vamos lá. Você também consegue compartilhar todas as notas de um caderno. Como que é a estrutura do Evernote? Eu vou explicar rapidamente para vocês. Nós temos aqui os cadernos e as etiquetas. Os cadernos são onde as notas ficam armazenadas. Várias notas formam um caderno. Então eu utilizo geralmente essa estrutura aqui de 4 cadernos fixos. E eu tenho uma estrutura de etiquetas assim bem grande. Eu tô utilizando essa conta, a minha conta de testes. É bem fácil de trocar de conta para conta no Evernote. Então vale a pena também se você quiser manter contas separadas. Não que não dê para manter tudo em uma, dá sim de forma bem prática. Mas se você quiser manter as coisas separadas, você também consegue fazer a intercalação entre elas bem rápido. Então eu tenho aqui os cadernos e as etiquetas. Etiquetas você pode taguear as notas. Então não é onde as notas vão ficar. Você vai colocar ali um adesivinho nelas. Ah, isso daqui fala sobre isso, sobre isso e sobre isso, para você localizar elas mais rapidamente. Então, beleza. Você pode compartilhar um caderno inteirinho, por exemplo, eu poderia compartilhar esse caderno inteirinho aqui de arquivo com uma determinada equipe de trabalho. Tá ok? Notas de voz, então você não precisa fazer só notas de texto e etc. O Evernote ele é bem eclético nessa parte. Então, por exemplo, aqui nessa nota eu poderia adicionar uma nota de voz aqui, ó. E aí eu só clico em gravar e ele vai gravar e vai anexar aqui. Eu posso também anexar, quer ver, algum arquivo, posso selecionar e ele vai importar automaticamente e vai adicionar aqui. Tudo que for, por exemplo, PDF, fica com uma visualização bacana. Quando são arquivos, por exemplo, de PowerPoint, arquivos do Word, Excel, ele não permite a visualização interna. Você vai precisar dar 2 cliques no arquivo e ele vai abrir. Mas quando é PDF, imagem, ele reproduz diretamente na tela do seu Evernote. É bem legal. Bom, gente, então vamos falar sobre o programa em si. Vamos lá, separação das notas por cadernos e etiquetas. É o que eu tava falando agora há pouco. Então o Evernote ele tem essas duas estruturas, de cadernos e etiquetas. Quando você tem vários cadernos juntos, formam as pilhas. Eu não trabalho com pilhas porque eu não vi necessidade. Eu gosto de trabalhar mais com as etiquetas, porque as etiquetas elas têm um limite maior. Você pode criar mais etiquetas do que o que você pode criar de pilhas. Então você tem vários níveis. Nos níveis do caderno, por exemplo, ó, vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês. Se eu quiser fazer uma pilha, eu posso unir esses 2 cadernos, arquivo e arquivo off, e aí eu tenho uma pilha. Dentro dessa pilha, eu vou ter 2 cadernos, e dentro desses cadernos eu posso ter uma infinidade de notas. Então é grande, mas esses 2 níveis para mim muitas vezes não é suficiente. Então eu costumo trabalhar com as etiquetas, porque eu consigo fazer um níveis de etiqueta, aliás, muito maiores. Que nem, ó, vou mostrar aqui para vocês as etiquetas que eu utilizo. Por exemplo, eu tenho arquivo, favoritos, projetos, ver e ler. Por que eu utilizo essas etiquetas? E por que eu utilizo esses cadernos? Eu coloco 4 tipos de cadernos. O primeiro deles é um inbox. É nesse caderno que eu vou colocar, por exemplo, todos os tipos de nota, todos os tipos de arquivos. O primeiro lugar que eles vão passar é pelo caderno inbox. Então, esse caderno ele também pode receber de diversos locais. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tô aqui com o meu navegador aberto e suponhamos que eu esteja lendo esse artigo aqui. E eu não vou conseguir terminar de ler agora, então eu quero ler ele um pouco mais tarde, eu vou salvar ele no meu Evernote. Então eu tenho aqui o aplicativo do Evernote pro meu navegador. Quando eu clico, ele me dá diversas opções. Ó, eu posso salvar o artigo em si. Então, aqui em cima, por exemplo, você vai ter a possibilidade de clicar nesse mais ou menos para adicionar mais arquivo ou menos desse texto e etc. Mas a função que eu mais gosto e a que eu mais utilizo é essa daqui, ó. É do arquivo simplificado. Gente, é muito legal porque ele mantém eu gosto muito disso, sabe? De ter um padrão. Então é a mesma fonte, com o mesmo tamanho, com a mesma estrutura. Fica um visual mais clean, não fica um Evernote poluído e eu tenho tiques nervoso com isso, que eu preciso manter tudo organizado. Então aqui ele vai manter todos os seus arquivos que você for salvar, artigos dessa maneira, ele vai salvar nessa estrutura e vai ficar tudo muito mais organizado. Ele ainda tem a possibilidade de você salvar a página inteira da internet, salvar somente o link para você guardar como um favorito, ou então você pode dar um print também na tela
e aí você pode selecionar qual a parte que você quer também armazenar como imagem. E aqui embaixo fica onde o arquivo vai ser guardado. Eu costumo deixar na pasta Inbox, porque aí vai tudo direto para minha inbox e lá que eu vou fazer o processamento. Como que funciona isso? É bem simples, gente. Depois que eu adiciono todos os meus arquivos, todas as minhas notas, artigos na pasta Inbox, eu vou tagueá-las de acordo com o que elas são. Então, por exemplo, se for um arquivo que é para mim ler depois, eu vou colocar aqui ver e ler. Se for um projeto, eu vou anexar no projeto, aqui embaixo, tá vendo? Eu vou anexar no projeto que é de fato. Se for um link favorito, eu vou colocar nos meus favoritos. Se for um arquivo, eu vou arquivar. Então, essa é a parte de processamento. E o legal também é que você tem vários locais que você pode utilizar, vários meios que você pode utilizar para colocar os arquivos na sua inbox. Tem uma coisa muito bacana no Evernote que é o e-mail que eles te disponibilizam. Com esse endereço você pode encaminhar tudo que vai chegar na sua pasta inbox. Então, por exemplo, se você está vendo alguma coisa no seu e-mail, você gostou muito e você sabe que você não vai conseguir ler isso depois, ou então você precisa arquivar isso, você só encaminha para o seu endereço do Evernote e prontinho vai estar lá o seu artigo salvo no Evernote. Então tem essa possibilidade também e eu utilizo todos os tipos de forma para adicionar arquivos no meu Evernote. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa, eu dou um print no celular, encaminho pelo e-mail, ou então eu posso estar na internet, eu também dou um print na tela. Esse aplicativo para desktop, ele também tem a opção, ó, aparece um pequeno elefantinho aqui. No Windows também tem, ele aparece na barra perto do relógio. Quando você clica nele, ele te dá a opção de você fazer um print da tela, de você selecionar um retângulo específico ou fazer uma nota de áudio também. Aqui muito rápido, é tudo muito prático. Para você não perder tempo tendo que abrir o aplicativo, selecionar, criar uma nota, etc. Ele faz tudo mais rápido para você. Então vamos lá, gente. Então eu já falei aqui sobre a estrutura do primeiro caderno. Por que eu deixo arquivo off? O Evernote ele te dá a possibilidade de você deixar algumas notas disponíveis offline, se você for usuário premium. Se você não for usuário premium, você só vai conseguir acessar suas notas se você tiver com acesso à internet. Mas tem uma dica aí, se você for, por exemplo, usuário da Vivo, você consegue 1 ano de Evernote Premium gratuito. E isso nem é publicidade, hein, pessoal, mas realmente quem for cliente das duas plataformas sai beneficiado aí. É por esse motivo que eu costumo deixar, então, um caderno específico para as notas offline. Por que isso? Porque se você for adicionar todas as suas notas do Evernote disponíveis para você acessar pelo celular, seu celular vai ficar muito sobrecarregado, vai ocupar muito espaço e você não vai conseguir ter espaço para fazer outras coisas, salvar fotos, colocar músicas, outros arquivos e etc. Então o que eu costumo fazer é deixar esse arquivo específico, esse caderno, aliás, específico para notas offline. Então eu coloco todas que eu quero acessar aqui e aquelas outras que vão ficar no arquivo normal, eu adiciono aqui em cima. E é bacana porque, por exemplo, às vezes eu vou fazer alguma viagem, então eu costumo armazenar os projetos de viagem em projetos. Então, por exemplo, eu clico aqui nesse projeto de viagem, seleciono todas as notas que vão aparecer aqui, clico e arrasto para arquivo off. Então eu não vou ter que me preocupar com mais nada. Todas as notas já estão no arquivo offline e eu vou conseguir acessar elas. A diferença é que eu vou precisar acessar, por exemplo, o meu celular e configurar que eu quero aquele caderno especificamente acessando offline. Só isso que você vai precisar fazer. Outra coisa também que eu deixo é um caderno de revisão. Eu deixo esse caderno porque às vezes você mantém muita tralha no seu Evernote. Eu gosto de manter arrumadinho, mas nem sempre a gente consegue. Então, para conseguir dar uma melhorada nessa parte, eu criei o caderno de revisão. São aquelas notas que você quer deixar no Evernote, mas você não sabe por quanto tempo. Então, eu costumo deixar elas em revisão. Passam-se algumas semanas, eu vou lá dar uma conferidinha. Todas as notas que eu acho que não são necessárias manter, eu simplesmente deleto e coloco na lixeira. Então, aí tá minha estrutura de 4 cadernos. E agora eu vou passar para as etiquetas. Então vamos lá. As etiquetas, gente, tem uma estrutura muito grande. Tem vários níveis que você pode fazer com as etiquetas. Eu não gosto de manter muitos níveis, mas às vezes é necessário, porque senão eu me perco. E na hora de buscar, por exemplo, no iPad ou no iPhone, é diferente de quando você está pesquisando no desktop. No desktop você vem aqui, clica na sua etiqueta, aí ela desce, mostra um monte, você sabe onde você está se guiando. No iPhone ou no seu celular é diferente, porque, por exemplo, eles vão manter as etiquetas todas em ordem alfabética, ou então por ordem de quantidade de notas em cada uma delas, e isso dificulta muito você se localizar. Então, para ficar mais fácil, eu mantenho assim, ó. Eu deixo, por exemplo, arquivo, tudo que tiver lá dentro, eu coloco arquivo bancos, arquivo carros, arquivo contatos. Ó, contatos aqui eu deixo a minha agenda.
arquivo faculdade, arquivo fotos. Então eu deixo tudo com arquivo, porque quando fica por ordem alfabética, eu vou direto em arquivo e vai estar lá todos, arquivo, 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 arquivo. Então fica mais fácil para mim me localizar. E não são só esses poucos níveis que vocês estão vendo aqui, por exemplo, na aba de projetos aqui, ó. Se você está fazendo um projeto de uma viagem, você pode adicionar vários outros níveis dentro desse projeto aqui. Então você pode colocar viagem, alimentação, atração, dados, ida e volta, ler e revisar, roteiros. Todas essas etiquetas aqui eu realmente utilizei nas minhas viagens que eu fiz no ano passado. Então é ótimo para você se localizar, porque às vezes você está num local e você esqueceu um endereço que você precisa colocar no GPS para você ir numa determinada loja. Então você vem aqui em viagem, telefone e endereço, e você vê lá todos os telefones. Ou então você precisa de informações sobre como arrumar sua mala para ida ou sobre como arrumar sua mala para volta. Eu deixei tudo em viagem, ida e volta. Isso agiliza muito e vai te ajudar bastante. Então tá aqui uma outra estrutura de projetos. Eu gosto de deixar também os meus favoritos nas etiquetas, e aí eu deixo favoritos da internet, favoritos de revistas, favoritos de design, de moda, de beleza. Deixo todos eles aqui em favoritos, funciona muito bem também. E também tem aqui ver e ler. Eu gosto dessa opção porque, por exemplo, eu costumo ver muitos blogs e sites e nem sempre eu tenho a oportunidade de ler todos eles, todo o conteúdo. Então, o que eu faço? Abro o navegador, acesso lá a opçãozinha aqui do Evernote e aí eu salvo esses arquivos e eu deixo eles aqui para mim poder acessar depois. A estrutura que eu costumo fazer é a seguinte, pessoal. Por exemplo, eu clico aqui em etiquetas e aí adiciono uma nova nota. Por exemplo, eu quero uma etiqueta ver e ler. Eu deixo sempre igual a etiqueta padrão, aqui é a mãe, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, design. Deixo aqui, depois eu só vou arrastar, colocar ela aqui. E aí, ó, eu tenho aqui uma etiqueta interna dentro da outra. Quando, por exemplo, eu tenho alguma nota que eu preciso armazenar aqui, como que eu trabalho? Eu clico nela, arrasto aqui, ó, em ver e ler, porque é uma nota ainda que eu não vi. E depois eu armazeno ela na categoria específica, que é sobre design, vai. Suponhamos que não seja sobre Evernote, seja sobre design. Quando eu leio a nota, eu removo a etiqueta ver e ler padrão. Eu deleto. E aí ela fica armazenada só na outra, que é para mim localizar ela futuramente se eu quiser manter ela, tá? E aí eu consigo ver aqui todos os artigos que eu ainda não li, então é bem legal também. Outra coisa que também costuma confundir bastante é por que utilizar projetos e arquivo, se todos eles vão estar arquivados. Bom, a diferença é o seguinte: projetos eu costumo armazenar todas aquelas notas que eu estou trabalhando naquele momento, naquele determinado mês, naquela determinada semana. É um projeto que eu ainda não finalizei. Tudo aquilo que eu já posso guardar, arquivar, são notas, controles, documentos, eu coloco tudo no arquivo. E eu tenho já uma nota arquivo projetos. E aí eu pego esse projeto, arrasto, mas não aqui, porque eu esqueço que eu tô no Mac e é só no Windows que dá pra fazer isso. Aqui eu tenho que vir aqui, ó. Então eu vou abrir aqui. Peraí, gente, se eu me migrar aqui. Projetos. Então, por exemplo, já finalizei esse projeto. Clico nele, arrasto, mando para projetos. E aí eu deixo limpo a minha área de trabalho aqui em projetos. Vai estar aberto só aqueles que eu estou ainda dando continuidade. E aqui vai ficar armazenado todos os outros. E o bom é que mantém todas as etiquetas. Então não vou ter dificuldade nenhuma se eu quiser ainda encontrar alguma nota sobre aquela viagem específica, sobre aquele projeto específico. Vai estar tudo ali armazenadinho do jeito que eu deixei eles. Porque ó, aqui ficam armazenadas todas as suas etiquetas, as suas tags. Você pode colocar um lembrete nelas também. Então ele vai te dar um alarme, ele vai te lembrar em determinada data e horário. Você pode utilizar também essa opção aqui de apresentar. Se você estiver fazendo um trabalho, alguma coisa assim, você não vai precisar ficar horas e horas no PowerPoint editando e etc. Se for uma coisa prática, você pode só clicar nessa opção e apresentar o trabalho para a sala ou apresentar o trabalho para os seus professores ou na empresa onde você trabalha. Ainda vem com essa opçãozinha aqui, ó. Esse negócio me tira do sério, gente. Muito legal. Então, é isso, pessoal. Tem ainda a configuração, você pode alterar aqui as cores, a possibilidade de deixar tudo escuro também. É bem legal. Tá, deixa eu sair daqui.
Sai, gente. Pronto. Deixa eu ver o que mais. As funcionalidades do Premium. Então, vamos lá. Quanto de espaço você tem para armazenar nas notas? Você pode armazenar, se não me engano, 25 megabytes. Se eu estiver errada, anotem aí, me lembrem. Mas enfim, são 25 megabytes que você pode adicionar. Quando você é usuário Premium, você pode colocar até 100 megas. Então, 4 vezes a mais, é bem bacana. Eu costumo colocar alguns vídeos, algumas músicas, até arquivos mais pesados assim, mas não muito, porque senão sobrecarrega muito o carregamento da Evernote, aí fica um pouco lerdo e eu não gosto disso. Tem também o histórico das notas, algo bem legal. Não está disponível nessa opção aqui dessa conta da Evernote, porque eu estou utilizando a minha outra conta, mas a conta que eu tenho padrão, aquela que eu tenho parceria com a Vivo, ela é Premium, então eu consigo fazer isso. Mas aqui, ó, por exemplo, exibir histórico não vai aparecer, porque eu não sou usuário Premium nessa conta. Mas você tem a possibilidade, por exemplo, de checar o histórico de atualizações dessa nota, e se você quiser restaurar ela, ou se você quiser salvar a outra como backup, você pode restaurar, colocar ali, então você não tem também o problema de perder uma nota ou perder alguma informação que você tem colocado também. Bem legal. Ver conteúdo offline, que é com certeza uma das melhores funcionalidades, você conseguir acessar offline, não ter esse problema de estar sem internet, 3G não funciona e etc. E também a pesquisa dentro de PDFs e texto e imagem, gente, isso é muito legal. Eu não tenho nenhuma imagem aqui para me fazer o teste com vocês, mas funciona de verdade, já fiz o teste. E, por exemplo, se você tem arquivos em PDF ou arquivos de imagem e tem algum texto específico neles, o Evernote é capaz de identificar, se eles estiverem bem legíveis, mas ele é capaz de identificar, se você for na pesquisa, ele vai encontrar. E isso agiliza muito, porque às vezes você tem vários arquivos em PDF dentro do Evernote e a busca não vai funcionar se for só pelo título, às vezes você não nomeou legal, não tagueou com a tag certa, enfim, você não vai conseguir localizar aquela nota específica, e aí a pesquisa, a busca nessas horas vai ser muito útil para você. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo várias videoaulas sobre o Evernote. Eu vou estar explicando como que você consegue fazer todas essas coisinhas, como consegue, por exemplo, enviar uma nota por e-mail, como você consegue compartilhar, como você consegue fazer diversas coisas no Evernote. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esquece de dar um like aí embaixo, de compartilhar ela com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.